Olá, começa agora o segundo bloco do Perfil Opinião. Estamos recebendo aqui o jornalista Luiz Nassif, falando sobre situação política e econômica aqui no nosso país. Primeiro bloco a gente falou sobre essa teoria do caos, dessa receita fácil que está sendo colocada aqui no país. Queria agora falar do papel da mídia, né? Como é que a mídia se comportou e como é que a mídia influenciou toda essa situação que a gente está vivendo? Bom, quando eu estava descrevendo a teoria do caos, veja bem, é todo um processo de adulteração da realidade. Eu tenho que transformar a realidade num caos total, falta de perspectiva total, para poder apresentar essas medidas como as salvadoras. E quem que desenha a realidade, apesar das redes sociais e tudo, são os grupos de mídia. Então você vê, vamos pegar fatos recentes. Copa do Mundo. Foi um show de organização, não só da União, de Estados, um show de organização. O resultado final foi o Brasil mostrando que sabe gerenciar. Brilhante. Nós não tivemos nem, em São Paulo, pelo menos, não tivemos nem pessoal saindo na rua com camisa da seleção, isso antes do 7-1, porque tudo estava errado. Por exemplo, o estádio do Corinthians, no dia na véspera da inauguração, em vez de falar daquela maravilha de estádio, falava da falta de sabonete no banheiro. O próprio PAC, esse tempo todo, se fazia 60% da obra, a manchete era os 40% que estavam faltando. Então, esse processo de derrubada da autoestima nacional é parte integrante dessa teoria do choque aí, né? E a mídia, ela, desde 2005, 2006, o que acontece é um fenômeno global, até o Economist, outro dia, analisou isso aí, com as redes sociais e tudo, aquele modelo de organização da informação dos grupos de mídia, rádio, televisão, jornal, revista, que vem aí desde os anos 30, 20, 30, aí, desmorona. E você tem, com a entrada das redes sociais, as informações ficam, o mercado de opinião fica bagunçado. Você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. É verdade. E a mídia usa isso, os grupos de mídia usam isso globalmente como uma maneira de ganhar poder político para poder enfrentar os novos atores que estão entrando no mercado de mídia, as empresas de telecomunicações e redes sociais. Então, o Murdoch, o australiano que vai para os Estados Unidos, que passa pela Inglaterra, ele dá o que seria a receita para os jornais, os grupos de mídia sobreviverem ao vendaval da internet, que era conseguir recursos no mercado financeiro. Então, você monta uma parceria com o grande capital e você fazer uma campanha política, não importa se você mente. O fato desde que o seu leitor acredite, você pode mentir. E isso aí é trazido para o Brasil em 2005 pelo Roberto Tivita, da Abril. Você tem um pacto entre os grupos, os 4 grandes grupos de jornais, né? Abril, Globo, a Globo depois assumindo um protagonismo maior, Folha e Estadão. Então, eles passam a usar esses recursos que o Murdoch usou contra o Obama lá, eles passam a usar aqui. Você vê, a campanha contra o Obama, até nessa matéria do Economist agora, eles mostram. O Obama ajudou a criar o Estado Islâmico, era terrorista, todas as mentiras possíveis. O Obama, quando ele é eleito, a primeira medida dele, ele convida para ir na Casa Branca o presidente da Apple, do Google e do Facebook, para mostrar, ó, isso aqui é um novo tempo. Não deu uma entrevista para os grupos de mídia, porque todos estavam empenhados nesse jogo. E aqui no Brasil a mesma coisa. A campanha de 2006 já foi pesada, mas a 2010 foi a pior campanha da história. A Folha inventando a história do consultor que não conseguiu um financiamento de 7 bilhões no BNDES, porque não quis dar uma propina de 5 milhões. Vai descobrir, o sujeito tinha acabado de sair da cadeia por estelionato. A Veja com aquelas capas malucas lá, as Farc invadindo o Brasil, o dinheiro de Cuba. Cuba, um país eco desse tamanho, quebrado lá. E a Veja dando matérias que eles estavam mandando dinheiro para o PT. Então, a mídia teve um papel central. E esse papel se consolida na aliança com o Ministério Público a partir de junho de 2013, né? Onde ela passa... Então, daí você tinha todas as pontas da realidade, a imprensa descrevendo um mundo maluco, aí, com o Brasil acabado, destruído, e junto com o Ministério Público e a Polícia Federal, ajudando a criar a figura do inimigo político aí, contra a qual tudo era permitido. Aquela figura do inimigo que todo mundo precisa para se botar em prática a teoria. Isso. Agora, e as redes sociais? Não seria uma saída para combater essa grande mídia ou ainda não? Não é pelo seguinte, as redes sociais são caóticas, são pulverizadas.
Então você tem lá o blog de direita, o blog de esquerda, o blog feminista. Então é muito difícil, as redes sociais elas não fazem a mediação. No máximo o que dá para fazer é desmontar os factóides da mídia. A mídia que teria que ser o grande filtro. Você pega as revistas, os jornais, Financial Times, New York Times, tudo, eles podem ter a opinião deles, mas a informação é sagrada. No caso brasileiro, a mídia passou a manipular, não só manipular, mentir, a tratar mentira como se fosse um fato, né? Então, o máximo que as redes sociais conseguiram nesse período todo foi contrabalançar, desmentir os factóides da mídia. Mas se você for pegar as redes sociais hoje, viraram guetos. Você tem lá o blogueiro de direita com o seu gueto, o blogueiro de esquerda com o seu gueto, no próprio Twitter, no Facebook, os algoritmos lá, e as possibilidades de bloquear, você vai criando. Então, não tem aquele papel organizador da informação, não tem, ficou mais caótico ainda. Né? E os jornais usaram isso para espalhar mais mentiras, em vez de serem os filtros. Você falou sobre isso dos jornais que espalharam mentiras, não apuravam. Tivemos aqui um caso recente, obviamente, não é falando da mídia, falando do Ministério Público, falando de uma figura importantíssima em todo esse processo, que é o ex-presidente Lula. A gente, obviamente, é uma figura que tenta nessa discussão. De não temos provas, mas temos convicção, né? Não, o que está acontecendo com o Lula é uma humilhação para o país. Independentemente de você gostar ou não gostar de Lula, é uma humilhação para o país, né? Uma perseguição implacável perseguição. Eu faço essa série de xadrez, um dos xadrez eu mostrei como que é a manipulação do processo da investigação. Você pega qualquer fato de política econômica, qualquer fato. Então, por exemplo, você pega essa última denúncia, um besterol monumental da Procuradoria da República do Distrito Federal. Não, o Lula, em 2008, 2010, participou de uma reunião no BNDES para definir a estratégia do BNDES. O BNDES tinha uma estratégia para a África, onde as empreiteiras brasileiras estavam competindo com as chinesas e com as americanas. Então, uma estratégia que era uma política econômica. A Odebrecht conseguiu 22 contratos, ou seja, uma baita vitória. É uma empresa brasileira lá fora, conseguindo 22 contratos, disputando com outros países. Então, os caras colocam tudo isso como se fosse um jogo de corrupção. Qualquer ato público, de política pública, você pode dizer que é corrupção. Vamos pegar Estados Unidos. Você tem financiamento de campanha? Tem. O papel, a maneira como se casa o interesse político, o financiamento de campanha, são políticas públicas que interessam a esses setores. Não são coisas nominais. Guerra do Iraque, por exemplo. A guerra do Iraque interessava as empreiteiras americanas, interessava um conjunto de empresas que bancam o Partido Democrata, bancam o Partido Republicano. Mas não é a corrupção no seguinte sentido: eu faço a guerra, você me dá um dinheiro e põe no bolso. O que esse pessoal do Ministério Público está tentando é transformar esse caso aqui do setor automotivo, uma medida provisória que foi aprovada por todas as lideranças de oposição, para descentralizar os benefícios para montadoras fora do eixo Rio-São Paulo. Daí você tem um financiamento de campanha de uma das montadoras para o governador mineiro. Aí está caracterizada a corrupção. Esse pessoal é um misto de incompetência, de analfabetismo financeiro e econômico com má intenção. Porque a ideia é nós precisamos destruir o inimigo. Então, o procurador que faz isso é enaltecido pelos seus colegas, o procurador-geral nada faz para coibir esses abusos. Então, é terrível porque fizeram isso a gente comentou com Sócrates lá em Portugal, 1 ano de campanha, 9 meses de prisão contra um primeiro-ministro progressista lá, e no final o Ministério Público queria mais prazo, porque não tinha conseguido levantar nada objetivo contra ele. Prenderam por convicção e não por provas, quem sabe. É esse caso, né? É escandaloso isso, né? E o pior é que você criou um monstro. O Supremo, que poderia ter segurado esses abusos lá atrás, amarelou. Então esse pessoal faz o que quer hoje. Veja bem, você tem alguns princípios jurídicos que fazem parte, levaram séculos para serem amadurecidos. A presunção da inocência, você não acusar sem provas. Isso já vai por água abaixo, porque como é contra o Lula é o inimigo, então... A aprovação, por exemplo, de segunda instância agora, né, e de prisão de segunda instância. Né? Você pega o caso de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Outro dia saíram várias matérias aí de o sujeito condenado a 6 anos de prisão por roubo de barra de chocolate. O Tribunal de São Paulo se jacta de punir pequenos crimes com grandes penas. Esse pessoal está ferrado. Outro dia, e daí vem esse discurso
Luiz Roberto Barroso, que ele sabe que não é isso. O Barroso ele me deixa particularmente irritado porque ele é um sujeito inteligente, brilhante e tudo. Então ele não tem o álibi da ignorância. Se não tem o álibi da ignorância, ele tem o álibi da má-fé. Então ele votou a favor desse negócio de segunda instância, por quê? Porque precisamos pegar aquele cara de Brasília lá, o sujeito que ficou 12 anos aí para ser preso aí, de um grupo de Brasília. Ou aquele juiz lá de São Paulo que montou uma quadrilha, ele pegam casos individuais, mas a Defensoria de São Paulo falou, não, os maiores prejudicados vão ser os humildes. Porque aqui eles vão ser presos aqui. Bom, um tribunal que condena a 6 anos de prisão por roubo de barra de chocolate, rapaz, e você não tem uma instância de apelação. Então é complicado, né? Então todos esses direitos básicos aí estão indo para o vinagre. E o Supremo, que deveria ser o grande guardião... E por que o Supremo não está sendo? Chantagem. Pega o Barroso, que quando chegou lá, trouxe um monte de esperanças aí, que é um sujeito brilhante, a favor dos direitos sociais e tudo lá. Daí chega no auge da campanha, você tinha um grupo legalista dentro do Supremo, daí um blog do Paraná, coincidentemente do Paraná, solta matérias sobre apartamentos que a mulher dele comprou em Miami. Ele era um juiz bem-sucedido, rico. Tudo justificado, legal. O pessoal da Veja bate lá uma semana, ele entra em pânico. Entra em pânico porque... Falaram para ele, mas ministro, quem tem discernimento sabe que essa denúncia é falsa. Não, mas o que fica no ar é o clima. Então fizeram isso com ele, fizeram isso com o Fachin. Ou seja, foi um jogo que pegou a reputação de pessoas e não teve uma pessoa para... O próprio Lewandowski é um sujeito admirável. Admirável, você vê, na campanha, no julgamento do Mensalão, ele ficou contra a maioria em 5% das votações. Era escrachado em aeroportos, escrachado na casa dele. Então, se a pessoa não tem uma resistência moral aí, ela amarela. Foi o caso do Barroso, do Fachin, né? Então, o Supremo ele foi anulado assim, através de ataques pessoais aí, campanhas de mídia, a Veja, para variar, fazendo esse papel sujo, né? Então você fica e fala, pô, veja bem, quando você tem uma reputação pública, o nome já diz, reputação pública, ele deve ao público, aquilo não é um ativo pessoal dele mais, é um ativo do público. E se é um ministro supremo, ele tem que usar aquele ativo em benefício geral. Ele passa a tratar como um bem pessoal. Então, preciso me resguardar, não posso correr esse risco, e faz o que o chantagista quer, né? Voltando ainda a falar um pouco mais sobre a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, se alguns textos estavam sugerindo que Lula talvez tivesse que, quem sabe, sair do país. O que você diz mais claramente para o Lula e sobre o Lula? Olha, veja bem, o Lula, inacreditável, né? O Lula é um dos personagens do século. A história já o considera, coloca ao lado de um Mandela. O jeito que conseguiu fazer uma política social no país mais injusto do planeta, sem derramamento de sangue, fazendo a conciliação. Até uma conciliação que custou caro, porque teve um custo alto em relação ao mercado financeiro, política de juros e tudo aí. Então, é um personagem do país. Aqui ele foi transformado no marginal. Então, você vai chegar num momento que você vai precisar ter a paz. Ele seria o grande ativo nacional para promover essa paz. Eles queimaram ele. Mas tinha aquela ideia, não vão fazer nada contra ele, porque poderia provocar revoltas populares. Mas você tem uma possibilidade grande. Você tem um governo desacreditado, precisando de um álibi. O álibi qual é? Uma prisão do Lula, promovendo agitações populares e permitindo o governo, através das Forças Armadas, através das polícias militares estaduais, intervir. Mas você acha que qual deveria ser a postura do Lula agora? Não, ficar, né? O Lula virou ponto central, porque, veja bem, o golpe não se limitou a tirar presidente da República. Eles querem destruir qualquer sinal de oposição. É uma guerra contra o inimigo, né? E o Lula, você tem hoje aí o PT caindo pelas tabelas, precisando renovar e não conseguindo, você tem os movimentos sociais aí desacreditando do PT, você tem novos partidos surgindo. O único fator que galvaniza tudo isso é o Lula.
Se não tiver o Lula, você vai partir para quê? Por uma candidatura de confronto. Seria um Ciro Gomes aí. Já seria o confronto. Seria... Então, veja bem, esse pessoal trabalha, ao contrário da Dilma e do Zé Eduardo Cardoso, eles trabalham com margem de segurança 100. Eles querem 100 de segurança. Então não basta derrubar as eleições, aí ter esse massacre sobre o PT. Tem que salgar a terra lá e... É isso também, que acho que deve estar acabando já o segundo bloco, mas acho que a gente tem um papo para o terceiro bloco. Essas eleições municipais agora, o PT perdeu em grande parte das cidades. O Temer até deu uma entrevista dizendo que prova que a população brasileira não comprou essa tese do golpe, mas eu queria depois sua opinião. Falar ainda sobre essa questão do ex-presidente Lula. A Dilma teve aqui na TVE, deu uma entrevista exclusiva aqui para o jornalista Bob Fernandes, e que ela disse que achava difícil prender Lula, não porque eles seriam bons, disse a própria presidente, mas porque eles não seriam burros, porque isso iria transformar Lula em um herói nacional. Pois é, mas eu acho que eles são suficientemente burros e arrogantes e atrevidos para usar isso aí. Não estou dizendo que é uma certeza, não. Mas há uma possibilidade. É uma possibilidade. Porque Dilma achava que não, mas acho que é. Até algum tempo atrás eu achava também. Mas você tem dois ególatras lá aquele grupo de procuradores, mais Sérgio Moro lá, que viraram monstros, né? Assim, sem limite de poder, né? A subversão que está ocorrendo não foi apenas na derrubada de uma presidente eleita, não. Está ocorrendo no âmbito do judiciário. Quando você pega o TRF lá e diz que o Estado, a Lava Jato é uma operação de exceção, isso não existe. Nenhum país democrático convalidou o estado de exceção. Ele só é legitimado em caso de guerra contra o inimigo externo. Aqueles legitimaram. Vê essa série Narcos. Você tem aquele quadro boliviano, colombiano, aquela violência. Eles estão trazendo aquela questão do direito penal do inimigo, daquela situação, para um quadro brasileiro contra partidos legalmente instituídos. Isso é um risco tremendo para o país todo. Né? Na CIFES vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o papel da esquerda, a eleição municipal, será que Lula viraria ou não um herói, será que a prisão de Lula pode acontecer ou não? Daqui a pouquinho, sai daí não.